Ô, gente, deixa eu trazer uma história pra vocês de uma caneta. Sim, uma caneta. Então, olha só, eu tinha ganho uma caneta e essa caneta tinha um significado muito importante em relação a sentimento, mas ela era uma caneta de alto valor, né? Até eu descobri ontem que é uma caneta Swarovski. E por que eu vou falar isso pra vocês? É tudo muito louco, né, gente? Eu falo aí sobre cocriar, sobre mudar de realidade, falo muito daquela série A Matéria Escura. E eu até vou usar essa caneta aqui, mas não é essa, tá? É aquela ali. Mas por que eu digo isso? É muito louco, tá? Porque essa caneta, ela faz parte de outra fase da minha história, né? Que foi um pouco antes da minha separação, quando essa pessoa me presenteou com essa caneta. E o assunto não é sobre a caneta, mas fica que vai valer a pena. E eu tinha ganho, eu tinha dado o devido valor no dia e tal, mas eu acabei passando assim, sabe? Não cheguei em casa, peguei a caneta e dei o devido valor, guardei e tal. E aí, nesse meio tempo, eu me mudei, né? Me separei e tal. Então, muita coisa aconteceu, né? Obviamente, coisas com um nível de importância muito maior do que uma caneta. Mas ficou. Daí, um dia, ela comentou comigo, eu acho, ou eu comentei com ela, não sei, né? Não sei. A gente entrou na pauta do assunto caneta. E aí, eu percebi que eu não tinha dado o devido valor. Eu pensei, cara, essa caneta se perdeu na mudança, essa caneta se perdeu. E aí eu fui atrás da caneta, tal e tal, procurei na mudança, não achei. Só que dentro dessa procura eu peguei uma bolsa e dentro dessa bolsa tinha uma caneta. E eu lembro, gente, por isso que eu digo, aqui que vem o gatilho, fica. Eu peguei aquela caneta, mas, gente, não era a caneta, né? Não tem como eu ter pego a caneta e não ter visto. Talvez quando eu fui procurar, eu não estivesse procurando aquela... por isso que eu digo, gente, aqui que vem o pulo do gato. Não era a caneta. Ou melhor, era a caneta. Que aí que vem o lance, olha só que louco. Eu peguei e a caneta foi. A caneta ficou, daí agora, né, eu tenho algumas canetas aqui embaixo, que é as canetas que eu uso no escritório, sobe caneta. Minha filha pegou, achou bonita, pegou a caneta. Mas, gente, ontem eu aqui tomando café, daí eu pego a caneta e tal, e olho o nome dela. E tava escrito Swarovski. Mas aí que tá, gente. Essa caneta que eu tava, né, não é essa caneta, não era a caneta que eu peguei no dia da bolsa. Tu entende? Então, você entende que o que aconteceu aqui? Eu, de alguma forma, pulei de realidade. Eu fui pra realidade onde eu sabia e tinha supostamente guardado a caneta. Gente, não tem como no dia que eu peguei a caneta na bolsa, eu não ter olhado e não ter visto, não tem como. Então, onde eu vou ligar esse fato com tudo que a gente vem conversando e conversa todos os dias? Gente, provavelmente, assim como o lance da caneta, a gente tá pulando realidade o tempo todo. E por algum motivo, não sei se é porque eu tenho vibrado nisso de caneta agora, nos últimos tempos, meses, que daí talvez eu comecei a cocriar a realidade de a caneta estar comigo. Não consciente, porque eu não tava guardada, não tava dando o devido valor, mas vocês entendem? Então é a mesma coisa para todo o resto, gente. A gente está cocriando a cada segundo, né? Até onde eu sei, a cada 6 segundos ou 7 segundos a gente dá um ciclo de mudar de realidade. Então, gente, a gente tá fazendo isso o tempo todo. Então, provavelmente, quando eu soltei, porém eu tinha intencionado lá atrás, eu plantei lá atrás, apareceu a caneta. Então, assim, gente, isso vale pra tudo, tá? Pra relacionamento, pra realidade corporal, pra, né, casa, dinheiro, apartamento, gente, pra tudo. Então, acho que o lance realmente é a paz, sabe? Porque é uma coisa também que eu me toquei esses dias, que é bem isso, né? Eu tava estudando, vendo um novo conteúdo, às vezes até o mesmo conteúdo, mas revendo algumas coisas. E ele dizia justamente isso, porque se tu não sente a paz que tu quer sentir naquela realidade que você quer, no meu caso, dos meus anseios, né, vinculado à nova empresa, vinculado ao giro financeiro, se eu já não sentir essa paz, se o aqui e o agora não tiver paz, como é que eu vou cocriar? Eu não vou conseguir porque eu não vou estar atingindo aquele sentimento. Então, sim, gente, a gente está pulando de realidade, a gente está mudando para realidades a cada segundos. Então, quanto mais consciência a gente colocar nisso, quanto mais a gente vibrar nisso, então é isso que eu estou tentando fazer depois dessa pequena reflexão de ontem, da caneta e dessa questão da paz. E é essa lição que eu deixo para vocês também, né? Então, a gente tem que realmente sentir a paz
que a gente anseia viver. Aqui as minhas cachorras lutando ali, né? Mas abandona. Então é isso, gente. Sintam a paz que vocês anseiam sentir. Por mais que hoje esteja um furacão, tudo ruim, tudo ruindo, sintam essa paz. Essa é a mensagem.